Olá, sejam todos bem-vindos à Escola de Dono, o podcast do caos ao lucro, onde você aprende sobre lições práticas de empreendedorismo e soluções práticas que vai ajudar a transformar o seu negócio. E o convidado de hoje, nós vamos abordar aqui um tema muito importante e significativo no nosso meio corporativo, no nosso meio empresarial. E o tema vai ser relacionado à saúde mental no local de trabalho. E a entrevistada de hoje é nossa amiga, cliente, Rose. Vou deixar para ela falar um pouquinho para vocês da história, do gabarito, tudo o que ela faz no dia a dia e como é que nós vamos desenvolver esse conteúdo aí ao longo do episódio. E aí, Rose, agora é com você. Olá, satisfação, prazer imenso poder estar aqui para poder estar levando, né, um conhecimento aí a mais para as pessoas dentro da área da saúde mental, onde a gente tem visto a necessidade de forma aí muito maior na vida das pessoas nesse mundo, né? A forma que estamos experienciando. Eu sou Rose Lima, psicóloga, especialista em terapia cognitiva comportamental. Eu sou ex-enfermeira intensivista, ex-técnica de enfermagem, sou também uma ex-feirante. Trago um contexto já de prática clínica e gestora também do Instituto de Psicologia já de 4 anos, mas atuante na prática clínica já tem aí 6 anos, quase 7 e 8 anos de formanda. E a gente tem aí salvado vidas, ajudando as pessoas dentro de um contexto de obter, né, uma vida épica, grandiosa, dentro do contexto de ser feliz e ter uma vida dentro das expectativas do ser humano de ter, crescer, evoluir, obter, adquirir, conviver e ser. Rose, como começou essa jornada? Você já teve várias experiências, onde que a psicologia começou a fazer sentido? Como que o coraçãozinho ali começou a palpitar? Olha, isso aqui que eu quero, são essas pessoas que eu quero ajudar. Eu acho que se lá atrás eu tivesse tido a oportunidade de alguém me dar um palpite ou conversar sobre a ideia da psicologia, eu não teria feito enfermagem, teria feito psicologia. Porque a minha identificação é muito grande. Dentro da área da enfermagem, a gente estuda psicologia e, de certa forma, a gente faz o papel também da psicologia na beira do leito. Porque trabalhar num hospital em todos os setores e trabalhar dentro da UTI, você está lidando com percas de pessoas, luto, né, de forma assim constantemente. E a gente precisa aprender a lidar com os seus familiares dentro dessas perdas, que é o papel do psicólogo. E quando eu trabalhava na UTI, eu tive que ir para a noite por um período de 4 meses e eu à noite não tinha psicóloga e o enfermeiro fazia mais esse papel de psicólogo à noite. E aí eu falei assim, rapaz, eu vou fazer transição de carreira, eu vou estudar psicologia. E aí fiquei por mais um tempo, aí quando chegou a psicologia em Teixeira, eu tentei entrar na primeira turma, aí as inscrições se encerraram na sexta, eu fui buscar a faculdade na segunda, então perdi por um final de semana, mas aí eu disse, na segunda turma eu entro. E aí na segunda turma eu entrei, eu sou segunda turma do Pitágoras. Bacana, então eu percebo que tanto na área ali de enfermagem quanto na psicologia, a gente percebe que você tem uma inclinação por cuidar, por Sim. pessoas, só que em fases diferentes. Sim. Um ali a gente está já na questão na nossa estrutura física e a outra é mental. Quando você começou a ter essas sinalizações que a sua jornada, o seu propósito, a sua expectativa de vida, ela estava relacionada a cuidar de pessoas? Eu acredito que desde sempre, papel de liderança, papel de conectar com as pessoas, a gente vê isso, acho que desde a infância, né? Criança que sobressai a determinados grupos, seja ele na escola, seja ele dentro do contexto do ambiente religioso,
Então, eu estava inserido dentro disso desde sempre. Então, eu gostava, eu via que as pessoas, minhas colegas, as amigas, né, vinham conversar mais comigo, o que você acha, Rose? Dentro do senso comum que as pessoas trazem e que as pessoas te veem como, tipo, uma autoridade, sem você Sim. ser. Mas não, Rose, fala comigo que a sua palavra é importante e você começa a dar mais credibilidade para si. Ali tem uma luz de confiança. Exatamente. E quando você vai se preparar, buscar conhecimento para isso, aí você internaliza isso de forma muito mais forte, vai buscar um autodesenvolvimento, um autoconhecimento, e aí você vai ficar pronta para ajudar as pessoas de forma muito maior. Basicamente potencializou algo que já estava dentro de você, né? Exato. E isso é muito bacana, que eu acredito que a psicologia ela trabalha muito isso, é você potencializar aquilo que você, assim, você sente o coração confortável, aquecido, paz de espírito. E aí, às vezes, trabalhando essa questão do ambiente, né, corporativo, às vezes tem muito isso. Será que isso é para mim? Isso não é? E o fato de você se conhecer, quando você começa a seguir aquela jornada onde você fica mais confortável, acho que a tendência de você ser mais feliz, vou nem dizer questão de prosperidade, porque a prosperidade ela é uma consequência do seu status ali, do seu estado de felicidade, de satisfação que você tem em relação à sua vida. Mas isso poderia, na verdade, ser considerado como um indicador para plano de carreira, por exemplo? Com certeza. O que a gente vê nas pessoas? Por que hoje, dentro da área da psicologia, tem uma área que se faz, né, testes, que a gente chama de fazer uma avaliação do que você tem mais predisposição para ser assertivo. Com vários testes, e avalia a sua personalidade, o que você gosta, e aí a gente traz várias carreiras dentro das possibilidades que ele poderia ser assertivo. Essa pessoa faz uma escolha de carreira para poder seguir, que no caso é a entrada, né, na faculdade, a escolha de um curso, e isso predomina para o resto da sua vida. E quando não se faz isso, quando tem gente que 15, 16, 17 anos já sabe que curso que quer seguir, que carreira quer fazer, mas tem muita gente que tem muitas dúvidas, não sabe definitivamente qual carreira entrar, qual faculdade, que curso, né, escolher. E isso facilita para a pessoa depois não ter que fazer uma mudança de carreira na maioridade, como foi a minha. Eu, graças a Deus, eu tive a oportunidade de... Eu dentro da área da enfermagem, eu não gostava. Eu amava ser enfermeira. Definitivamente. Gostava, mas gostava muito. Tudo que eu podia fazer pelo meu paciente, eu fazia. Dentro das minhas condições do ambiente do trabalho, que me possibilitava, eu fazia o máximo, o melhor, e a equipe que estava comigo também, porque a gente acabava gestando uma equipe de 4, 5 técnicos de enfermagem ali, para poder dar conta de uma produtividade de cuidados afazeres dentro de 12 horas ou 24 horas. Então, assim, depois de tudo isso, na mudança de carreira, eu me sinto mais leve, eu me sinto mais realizada, eu me sinto mais feliz, e a ideia é você se sentir feliz na primeira escolha que você fizer, para você não perder tempo, para você não sofrer, para você não ter prejuízo de tempo, prejuízo de ganho, porque isso tudo é tempo perdido. Passou por esse caminho, perdeu, não tem como você fazer um resgate. Então, a escolha de uma profissão de forma mais assertiva, coerente com a sua personalidade, com os seus gostos, claro que hoje a gente tem que pensar também na área do financeiro, mas não é só o financeiro, porque a gente vê pessoas aí que era médico saindo da medicina porque não é por não ganhar dinheiro, que ganha muito bem. A gente vê pessoas aí que eram engenheiros saindo da área para poder fazer outras áreas que, se você for avaliar o financeiro, é bem menos. Mas as pessoas precisam buscar autorrealização. É um nível de felicidade que não compete só ganho de dinheiro. Agora, quando você fala, Rose, desse nível de assertividade na primeira escolha, quando acontece e a pessoa ela consome já teve experiência com alguém que
tenha feito para ela ali uma sugestão desse teste, tenha passado por uma experiência ou na faculdade ou na escola. Às vezes as escolas trabalham alguns desses testes, mas o fato dessa pessoa não conseguir passar por essa primeira etapa e acertar de primeira, o que isso vem ocasionando hoje no nosso meio? Porque eu vejo que muita coisa vem sendo inserida no nosso vocabulário, por exemplo, palavra em inglês aí, o burnout, a ansiedade, a bipolaridade, essas questões, isso de alguma maneira está ligado a alguma dessa etapa do não entender qual que realmente é a sua jornada de vida, carreira? Dentro disso, além de tudo isso que você falou, está o nível de cobrança do mundo, né? Da sociedade no geral em si. Preocupações em excesso do que eu vou ser amanhã, do que eu vou ter, o que eu quero ter, o que eu quero adquirir, com quem eu quero conviver. Vem também muito do ambiente familiar que você tem. Os contextos familiares de hoje estão muito, né, controversos em relação aos de antigamente. A pandemia também deu uma revolucionada aí no ser humano do que diz respeito à área comportamental mesmo, e isso em todas as áreas, em todas as idades, e isso dentro do contexto que não tem credo nem redo, não tem classificação de classes, está todo mundo englobado nessa mudança que está um nível de cobrança muito fora do limite de normalidade que era. Hoje o nosso contexto de comportamento do ser humano é totalmente diferente. E por isso tantas novidades de forma negativa, porque se a gente for olhar dentro do contexto da pandemia, além do processo de morte que teve, a gente vê também um processo da alta das tecnologias, da ciência em si, no geral, no todo. Mas a gente também vê perdas na área do comportamento de vivência que antes se tinha, que hoje não se tem mais. Estou lendo uma matéria, se eu não me engano, não sei se foi a ONU, onde foi classificado ali o Brasil como o país mais ansioso, né, em primeiro lugar. E aí, olhando algumas dessas causas, muito se dava pela insegurança, pelo cenário econômico do país, esse era um primeiro ponto. Outros pontos pela alto índice ali de desemprego. E aí, um terceiro ponto, eles comentaram muito sobre essa questão da tecnologia mesmo, de querer tudo para hora, a gente enxergar ali alguém se realizando, a geração TikTok, onde grava um videozinho e daqui a pouco essa pessoa já está milionária. Então, muito envolve questões financeiras. Pelo menos nesses 3 pontos que eu percebi, está muito ligado a um condicionamento ali financeiro e não relacionado a outras coisas. Para você que está ali no dia a dia, você percebe mais outras questões além disso? A nossa visão, o nosso estudo é direcionado para outra área, para a área da saúde mental, né? Diferente da de vocês. O que a gente tem visto que tem intensificado tudo isso para a gente poder ser top 1 no nível de ansiedade? A gente tem dados da Organização Mundial da Saúde que passa de 60% o nível de ansiedade de brasileiros no Brasil. Contexto que está ligado diretamente ao excesso do uso de telas, especificamente ao uso de telas. Então, se a gente for olhar que a gente tem país que tem um nível de pessoas, um número muito maior, onde foi criado a ter, né, os telefones, onde tem as tecnologias maiores, eles têm menos uso de telas do que nós brasileiros. Então, dentro do contexto, tudo se explica para a gente, dentro da área da saúde mental, o condicionamento que isso tem trazido para as pessoas, e isso em todas as idades, crianças, adolescentes, jovens, idosos, no nível de vício mesmo de telas, que não consegue ficar sem. O tempo de horas que o brasileiro fica no celular ou em qualquer móvel que é de parte tecnológica é acima de 5 horas. Então, assim, o tempo de perda, de condicionamento que você está, a perda de tempo é muito grande. E se você for olhar o tempo para condicionar, é muito grande também. Então, você acaba sendo afetado em todas as áreas da sua vida. Seja na área do trabalho, seja na área do contexto familiar, seja na área do contexto pessoal.
em todas as áreas. E isso fica realmente condicionado que a pessoa, às vezes, começa a paralisar de sair com amigos e não conseguir conectar com esse amigo numa mesa, ficar o tempo todo no celular. Sim. O que se torna muito mais difícil. Sim. Aqui a gente vem enxergando a psicologia lá dentro de um cenário de algumas raízes direcionadas ali a problemas. Mas agora existe também aqueles mitos com a psicologia que eu vejo assim, o que é mais comum é que para você procurar ali um psicólogo você precisa estar com algum problema. Mito, verdade? O que você Na verdade, o que a gente mais recebe, e dentro até do meio assim, de pessoas que a gente conhece no geral, fala que a área da psicologia é para doido, né? Dentro do contexto do senso comum mesmo. Só que a gente, quando vai estudar, para poder empreender, a gente precisa estudar o nosso ambiente, a nossa cultura, a cultura da cidade de Teixeira de Freitas, da região, como é que é em relação à psicologia. Então, o nível de preconceito é muito grande. Buscar a psicologia seria, tipo assim, a última da última Sim. opção. Às vezes a gente vê familiares tendo um nível de gravidade muito grande, de ideação suicida, um processo de diagnóstico de depressão assim de forma muito grave, e as pessoas ainda falar que não precisa ir para o psiquiatra, que isso é besteira, que isso é balela, que isso é para chamar atenção, que isso é falta de amor próprio, coisas parecidas assim, que a gente sabe que a depressão, a ansiedade, a ideação suicida, ela vem de vários contextos que pode ser correlacionado de transtornos mentais mesmo, tanto adquirido de traumas que essas pessoas passam pela vida e que não dão conta de resolver sozinha. O nível de emoção é totalmente, de emoções são totalmente abalados, e isso de forma intensificada é agravada na mente, e de forma que o que você pensa, você sente, e isso não tem do que você fugir, que nós somos seres pensantes. Diante de um pensamento que você tem, você vai acionar uma emoção ou não. Diante dessa emoção, você vai ter um sentimento. Dentro desse sentimento, se for de forma negativa, você vai ter uma reação fisiológica, que aí já são os sintomas direcionados dentro de uma crise. Fora isso, você vai apresentar na sua área comportamental para todo mundo que está ao seu redor. Não tem como você esconder isso. Você está sentindo, você está apresentando. E aí? Vou buscar quem? Então, dentro desses mitos, né, que as pessoas trazem, não é só mitos, a maioria são preconceitos mesmo. É importante a gente falar sobre isso, porque a área da psicologia, ela tem um poder de salvar a vida dessas pessoas. Você sabe o que é chegar uma pessoa no seu consultório e falar para você que não tem graça mais na vida, não vê, que não consegue ver nada de colorido, que tudo é preto e branco, tudo é marrom, que não vê perspectiva de viver nem pelos filhos, ou nem pelo pai, nem pela mãe. Isso dói para uma pessoa que está do lado e que entende que isso é doença. E quem está lá do lado, dentro do preconceito, acha que isso é frescura. Sim. Acha que isso não tem nada a ver, que se a pessoa tomar um banho e dormir, no outro dia vai estar bem. E não é dessa forma, é doença, gente. Sim. Dentro da área psicológica, a gente tem um cérebro que corresponde a várias áreas do nosso corpo, de forma, né, que é muito mais complexa. Por exemplo, coração, o coração, o órgão é o coração. O coração tem veias, tem artérias, tem todo um contexto de bater o sangue e voltar e fazer toda aquela dispensação. E o cérebro? O cérebro dá o comando de tudo. Você tem a parte do cérebro que é o pensamento, tem a parte do cérebro que vai ser acionado ou não, um tipo de emoção a depender do pensamento que você teve. Ele vai acionar se o seu coração bate mais forte ou não. Ele vai acionar se você soa mais ou não, dentro do nível de nervosismo, de você nausear, muitas vezes até você ter, né, vomitar mesmo. Dor no estômago, de pessoas que trazem esse nível de doença, de falar que está com gastrite. Procurar um especialista, fazer exames de endoscopia e fazer fotos desse estômago e ver lá que o estômago está lá rosadinho, igual bundinha de neném, a coisa mais linda do mundo, e você traz um nível de dor severa, gigante, que você não suporta, que você chora, você grita de dor, e tem que tomar um relaxante para poder passar essa dor. E tudo isso de forma
psicológica. Então, assim, tem muitas doenças dentro do contexto que as pessoas estão experienciando, vivendo mesmo, que não é de forma crônica do que diz respeito àquele órgão em específico. Não, é psicológica. A fibromialgia é algo que está ligado diretamente à área psicológica. Quando você trata a parte psicológica, as dores desaparecem sem medicação. E o que se explica isso? Como que a gente não vai acreditar numa profissão que está fora do miticismo, está fora do senso comum? Psicologia é ciência, são estudos baseados em evidência. A gente tem evidência de tudo que a gente traz. Então, dentro da minha área de especialidade, que é a TCC, que a gente chama de TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, a gente trabalha muito com evidências, tudo baseado em evidências. Não é eu acho. Quando a gente aplica uma técnica no paciente, a gente não fala, faz que eu acho que talvez você possa ter resultado. Não. Não é talvez não. Faça que você vai ter resultado. Se você fizer, se você não fizer, não aplicar as técnicas do que você está recebendo, direcionado para a área da demanda que você apresenta, você vai ter resultado. Não tem como a gente não ter. É do ser humano. Nós todos somos condicionados dentro de uma área de vocabulário, dentro de uma área comportamental, dentro do meio onde a gente está inserido, com quem a gente convive. Tudo isso é de forma condicionada. A gente não tem uma prática de uma rotina de acordar de manhã, ir no banheiro, escovar os dentes, fazer toda aquela higiene, vestir uma roupa e sair. O nosso cérebro não é diferente. É a mesma coisa. Tudo é condicionamento. E isso vale para todas as áreas da nossa mente, do que corresponde a todas as áreas da nossa vida, seja na escola, seja na faculdade, seja no trabalho, seja com a família, seja com o namorado, namorada, esposa, pai, com filhos, dentro do ambiente de todas as áreas da nossa vida. Sim. E dentro de todo esse contexto, então existe esse preconceito quando os problemas eles já são evidenciados, mas hoje como que você poderia encorajar quem não tem problema utilizar, por exemplo, a psicologia como uma ferramenta preventiva? Porque se a gente for comparar no contexto de algo preventivo, existe outras áreas da saúde que isso é tratado com total normalidade. Vamos colocar aqui um exemplo de um nutricionista, nutrólogo. Não necessariamente quando você o procura que eu quero emagrecer, às vezes não, cara, quero fazer um check-up aí como que tá as coisas, de maneira preventiva, para que a gente possa se manter em estado físico, em sua devida regularidade. Mas e essa questão agora para o lado mental? Porque o preconceito ele está direcionado, existe esse mito e que você deixa claro que não necessariamente é só para quem tem um problema. E para quem não tem? Como utilizar de maneira preventiva, assim como usa-se de forma mais comum nas outras áreas? Como que você poderia encorajar as pessoas a procurarem isso dessa maneira? Dentro da sua pergunta, tem uma pergunta que as pessoas sempre fazem, que é direcionada para a sua resposta. Tem gente que pergunta assim, será que eu preciso fazer terapia? Sim. E a pergunta é, quem é que não precisa? Por quê? A psicologia ela é muito ampla, ela está inserida em todas as áreas do ser humano, não diz respeito só à área da saúde mental, do que diz respeito ao processo de doença. Pelo contrário, se você tem uma personalidade de forma mais deprimida, se você tem uma personalidade de forma mais retroativa, tímida, a gente trabalha a timidez. Para que a gente precisa trabalhar a timidez? Para quando eu chegar numa entrevista de emprego, eu saber me posicionar, saber responder, não ficar, fechada. Então, a gente trabalha todas as áreas do desenvolvimento da pessoa. Tem gente que traz assim, eu não sei, eu não tenho amigos, eu não sei fazer amizade. Mas tem um porquê que você não sabe fazer amizade. Porque você não está aberta a novas relações. Porque você não se doa, porque você não sabe conversar, não tem coragem para poder dialogar.
ato de coragem é que nos impulsiona para a nossa vida em todas as nossas áreas. E tem gente que não consegue. Medo de dirigir. Hoje mesmo recebi uma ligação de uma amiga que tem carteira e ela falou assim, amiga, eu estou precisando vir para terapia porque eu não estou com medo de dirigir, não estou conseguindo dirigir. Eu falei assim, pois então venha, vamos agendar. Ela está no emprego novo, falou, vai esperar sair a escala dela para ela poder vir. Então, assim, a gente trabalha todos os contextos da área do desenvolvimento humano dentro da terapia. A psicologia está em todas as áreas, todas. Então, às vezes o que falta é reconhecer que aquilo pode ser melhorado. Na Exatamente. verdade, Então, às vezes- eu acho que a pessoa, ela não é que ela não tem um problema, ela não sabe que Não tem sabe um problema. que E a tem. terapia te ajuda. Não traz aquilo como um afastamento de socialização, por Isso. exemplo. Por exemplo, a pessoa que é tímida, ela não se socializa porque ela tem vergonha, porque ela ela tem um nível de timidez tão grande que ela não consegue falar com você ou olhar para você. E isso pode ser desencadeado, se não trabalhado, por um nível de transtorno mental, que é a fobia social. A pessoa não consegue sair, não consegue conversar com ninguém, não consegue fazer amizade. E até cursar a faculdade é muito difícil. A pessoa entra e fica no canto lá sozinha, isolada. Não conecta com ninguém. E isso num nível de sofrimento ainda muito grande, porque está num ambiente que tem mais de 10 pessoas. Nesse caso, se eu condicionar o meu cérebro, forçar ele a falar com pessoas, por exemplo. E durante muito tempo da minha vida eu achei que eu era tímido. Eu não sei se eu sou. Né? Por exemplo, para mim estar na frente do microfone, eu acho que 5 anos atrás não era possível. Se eu condicionar o meu cérebro, eu consigo tratar isso de uma forma melhor? Consegue. Autodesenvolvimento você tem que buscar. Se você não buscar, você nunca vai adquirir. Quando a gente nasce sabendo de algo. A gente não nasce sabendo de nada. E os nossos pais, eles vão o quê? Ensinando a gente a comer, a andar, a falar, dentro de um condicionamento que é o quê? De desenvolvimento por fase, por idade. Quando a gente cresce, que a gente precisa andar sozinho, precisa fazer escolhas sozinho, aí a gente precisa ter um nível de desenvolvimento maior. Se eu não tenho, eu tenho que buscar. Se você me fizer essa pergunta para mim, Rose, como é que você era antes? Muito envergonhada, eu morria de vergonha. Passar na rua, se alguém olhasse para mim, meu Deus, eu queria entrar no lugar para ninguém ficar me olhando. Então, assim, é uma situação que eu fui buscar. Tá aqui conversando com vocês de forma que eu não estou me sentindo, que eu estou nervosa, que eu estou ansiosa, eu estou conversando com vocês de forma natural. Isso foi o quê? Um condicionamento de qualquer pessoa que convidasse para fazer palestra sobre determinado assunto da área da saúde como enfermeira, eu ia. Mesmo com vergonha, eu gaguejava no início. Sim. A gente ficava nervosa, dava aquele friozinho na boca do estômago, ficava trêmula, Só que o ato de você fazer várias vezes te leva a um nível de melhora. Um quadro de melhora. E você buscar também esse desenvolvimento, que é o quê? A parte de leitura, aumentar seu vocabulário, melhorar a sua escrita, buscar curso de desenvolvimento pessoal mesmo, se capacitar na sua área. É autodesenvolvimento isso, gente, que é tanto que você vai levar para o seu pessoal e vai levar também para a sua área profissional. E não tem de onde fugir. Quem não busca, não adquire. Sim. É uma frase que a gente sempre fala nas nossas reuniões, tanto individual, mas também em grupo, que é: o resultado que eu não tenho é do conhecimento que eu não domino. Ainda não adquiri. Exato. E aí eu vejo que essa frase, fazendo ponte com o que você vem explicando pra gente, ela está muito direcionada a uma palavra coragem. Então, assim, é a coragem de procurar, a coragem de reconhecer, a coragem de tentar, de dar um passo a mais, mas dentro de um contexto onde a pessoa ela não entende que o que falta para ela é coragem. A ideia do projeto Escola de Dono é fazer com que nós, do lado corporativo, saiba também entender o nosso principal recurso, que é equipe, ser humanos. É uma relação 50-50, é uma coisa que a gente sempre fala. Não existe uma empresa que consiga crescer sem pessoas por trás. E para que essas pessoas possam fazer a empresa crescer, precisa ter o quê? Também propósito. Então, às vezes, o propósito da empresa ele está muito desalinhado com o que cada um tem de propósito individual. Mas e aí? Como que
o empresário, o dono de uma empresa, ele pode enxergar isso? Como que ele pode ter essa sensibilidade de estimular a coragem? Porque uma coisa é eu falar assim, pessoal, beleza, eu falei uma frase, é um clichê do resultado que eu não sei, é do conhecimento que eu não domino, tem que estudar, tem que fazer, tem que se especializar. Mas e para a pessoa que não consegue fazer? Poxa, mas por que eu não consigo dar o primeiro passo? Então eu acho que o não conseguir, essa frase, ela precisaria ficar mais em evidência para todos, assim, sabe? Realmente a procurar uma ajuda especializada. Faz sentido essa ideia da coragem ser como principal pilar ligado a essas atitudes? Eu, no seu próprio exemplo, eu não estou mais ansiosa porque eu tentei mais de uma vez. Quando me fizeram um convite para uma palestra, eu gaguejava, agora eu não gaguejo mais, mas eu fui. Você teve coragem, mas o que estimulou essa coragem? Dentro da psicologia, como que isso pode ser potencializado e instigado a ser procurado? É algo que você não vai poder colocar nas pessoas, porque tem que vir delas. E como conscientizar que precisa vir delas? Uma coisa é o psicólogo passar isso. E para o gestor? Para o gestor é o ato da conexão, de você trazer ele para que ele venha vestir a sua camisa, onde ele vai ter resultados em benefícios de receber o salário dele e fazer com que com esse salário ele vai realizar os sonhos dele. É algo que eu sempre faço com a equipe, é de estar buscando o quadro dos sonhos. E por incrível que pareça, quando abri o instituto, teve uma pessoa que não colocou nada. Nada. Como assim, gente? Você tem uma família, você já é adulto e você não tem um sonho de autorrealização de nada. Então, tipo assim, trabalhar para você, qual é o significado de uma pessoa dessa? Ele não traz significado nenhum, ele não vai vestir sua camisa. A gente é movido a sonhos. Você trabalha só para poder comer, vestir, dormir? Tem muita gente que trabalha só por isso, mas a gente não pode trabalhar só por isso. Então, o que o empresário poderia ter como ferramenta seria empatia? Está dentro de um dos itens, né? Dos princípios. Mas é uma percepção que a gente precisa ter de forma assim, bem esclarecida, que na sua contratação você precisa fazer uma contratação assertiva, senão a sua empresa também não cresce. Porque você precisa contratar uma pessoa que tenha sonhos, e sonho você não estabelece para outra pessoa, a pessoa tem que ter. O ato de coragem você não tem como engessar em uma outra pessoa, ela tem que querer ser impulsionada para poder realizar algo. Se a pessoa não quiser, não tem como. Olha o exemplo dessa pessoa que buscou o processo da terapia por conta do medo de dirigir. Eu falar, não dirige que vai dar certo, vai funcionar? Outra pessoa falar, muita gente já falou, mas ela tem que vir para a terapia porque ela está vendo agora a necessidade que ela tem que dirigir. Não tem que dirigir por ela. E tem carro e tem tudo. E precisa do carro para fazer um deslocamento de ida e vinda para o trabalho e para o seu meio, da sua vida no todo. Então, ela está tendo o ato de coragem de vir fazer a terapia para perder o medo. Então, é o ato da pessoa querer ter, querer adquirir, querer vencer, querer crescer. O que nos impulsionou, Juan, a gente poder ser empreendedor? Não é o ato de querer adquirir, vencer, de querer proporcionar para a nossa vida, para as pessoas que estão ao nosso redor, mais conforto, mais lazer. Não é só, gente, comer feijão e arroz, você não precisa trabalhar muito para ter isso. O básico do básico a gente consegue. Tem gente que nem trabalha e está aí comendo feijão e arroz e tá tudo bem para essa pessoa. Mas a nossa vida é baseada só em comer arroz e feijão e dormir? É algo que tem que ser impulsionado e que a pessoa precisa ver sentido na vida dela. Sabe onde eu vejo? Sim. Sabe onde eu vejo onde as empresas falham aí? Ao lidar com pessoas, não ter um alinhamento de expectativas. Da pessoa ou da empresa? Um alinhamento entre ambos. Então, eu vejo que a ferramenta que hoje, dentro desse contexto de saúde mental no local de trabalho, eu vejo que a ferramenta que pode ser utilizada é o plano de carreira. Então, no plano de carreira, você tem um alinhamento de expectativa quando a pessoa ela entra. Então, Joãozinho,
esse é o seu setor, essa é a sua remuneração. A cada conhecimento que você adquirir ao longo de X tempo, você vai ter esse padrão de remuneração e esse padrão de benefícios. Faz sentido para você? Então, dentro desse ambiente corporativo, eu vejo que muitos dos gestores, eles penalizam o colaborador, por o colaborador não desejar mais, só que às vezes existe essa ausência, essa falta de clareza no que aquele colaborador enxerga perante a organização. Olha, mas eu vou crescer para onde dentro dessa empresa? Eu não vejo alternativas, eu não vejo setores, eu não vejo prosperidade. Então é onde a gente que está na ponta da gestão, mais nesse ambiente ali da linha do Excel, do sistema, sempre fala, olha, aqui a gente aplica isso, plano de carreira. E aí o plano de carreira, ele é um divisor de águas, porque a pessoa ela vai ler, cara, é isso aqui que eu quero. Dá não. Consumir esse tipo de conteúdo em X tempo, entregar X horários de certificação em horas complementares. Isso, na nossa visão leiga de empresário, eu vejo que essa seria uma melhor alternativa, além da empatia, porque às vezes o próprio gestor ele não consegue praticar o ato de ser empático e se colocar no lugar do outro. Aí já é uma limitação que ele também precisa buscar. Eu não consigo me sensibilizar com a dor do outro. Isso é um problema? É um problema. É um problema. Só que dentro disso que você trouxe em relação a plano de carreira, isso vale para poucas empresas. Dentro do geral, dentro de amplo, né? Sim. Vamos falar na área do comércio, não tem. É isso que eu estava pensando. Você Poucas loja, empresas comércio. têm o plano de carreira estabelecido. Então, assim, Realmente. só que tem pessoas também que não vai querer estar numa empresa onde tem plano de carreira, onde ela não quer crescer. Porque também tem disso. Tem pessoas que só o que ganha ali 2 salários, 3 salários, para ela tá bom. Ela não quer se esforçar, ela não quer gastar energia, ela não quer gastar o tempo dela para poder se aperfeiçoar em uma linha de estudo que ela ainda não tem. Não quer. Tem gente que não quer. Agora, eu acho que de tudo que a gente conversou aqui, o que me veio como sacada é conhecer um pouco mais daquele colaborador, daquele liderado, para me entender, por exemplo, essa sacada do quadro dos sonhos. Eu nunca pensei nisso, mas qual é o sonho do meu colaborador? Será que eu consigo ajudar ele a chegar nesse sonho? Consegue dentro da área que a pessoa vai fazer um quadro do sonho, como é que ele funciona? Ele vai colocar o que ele gostaria de obter num projeto de dentro de um ano. Por exemplo, você faz isso em dezembro e dezembro do ano seguinte você corrobora o que ele conseguiu de execução. E só que isso a gente não pode colocar um sonho lá que seja tipo uma utopia, impossível de realizar, é algo dentro de um ano. E aí você vai trabalhar em busca disso para poder realizar. Pode ser dentro da área do trabalho, crescer, mudar de setor? Pode ser terminar o curso, pode ser entrar na faculdade, pode ser inserir a prática da atividade física com constância durante aquele ano. Um bem para poder adquirir a casa própria, uma moto, um carro, empreender em algo. O que for da vida dele, que é algo assim que ele deseja e quer muito. Você vai perguntar para as pessoas, muita gente não tem desejo, não sonha com nada. Então, você vai estimular essa pessoa do porquê trabalhar. Não é só para poder comprar feijão e arroz. Sabe o que eu aprendi aqui agora? Está na mente da seguinte maneira. Tudo isso está muito relacionado à cultura que aquela empresa tem. E ela reconhecer que algumas funções não tem o que mais fazer. Então vamos colocar aqui um exemplo da seguinte maneira. O cara ele está no arquivo. Ele quer ser arquivista para sempre. E ele está feliz ali. Então é um alinhamento de expectativa da seguinte maneira. A empresa ela vai ficar confortável em enxergar aquele colaborador naquela função. Aí depende de como essa empresa ela enxerga sobre cada função. No nosso caso, especificamente no grupo Gestalt, a gente acaba não tolerando isso porque a gente tem essa pressão de, olha, você está nessa função, mas eu espero que você não fique nela por mais de um ano. Você tem que evoluir ao ponto de você cair para outro setor. Então, acaba que nesse alinhamento de expectativa, para quem ama aquela função e quer ficar ali para sempre, a gente não consegue ter esse tipo de pessoa. Então, eu já tenho aqui agora um alinhamento de expectativa que quando essa pessoa ela chegar na empresa, eu vou falar, olha, você só pode ficar aqui durante um ano. Então, durante um ano, você tem que desenvolver
Para a pessoa que sabe, Aí você força. eu me apego à função. Você força. Eu Aí acho que você- às Na verdade, vezes- ela nem entra, né? Isso. Nesse Porque- momento, se a pessoa entrar, ela vai pedir pra sair. Exatamente. Ela vai achar que só vai ficar um ano Isso. ali. Exatamente. Ou Então, até trazer aquela questão da ansiedade. é isso. Acho Aí, que seria doenças. bacana é saber se essa pessoa quer crescer. Isso. isso aí. E nisso você vai avaliando no tempo daquele setor onde ele está. Ele está tendo apreço por conhecer outras áreas? Ele tem interesse? A área que ele está, ele já desenvolveu tudo que ele precisava? Aí a gente vai e pergunta, gostaria de mudar de setor? Estou precisando de alguém no setor tal, vai fazer isso e você tem interesse? Porque se você engessar isso, automaticamente você pode tanto travar a pessoa, ou perder a pessoa daquele setor que é muito boa. Um exemplo prático disso. Naquele evento de cultura que a gente faz a cada trimestre, foi apresentado nesse primeiro momento o plano de carreira. E no dia eu citei da seguinte maneira: olha só, pessoal, esse plano de carreira aqui, vai ter gente que vai ler isso e vai falar, caramba, eu me encontrei, é aqui. Mas eu tenho certeza que na próxima semana, tem gente que vai pedir para sair. Dito certo. Alguns, boa parte, caramba, era isso, agora tá bacana o estilo da empresa, assim assado, fiquei animado, quero essas ferramentas. Outros, olha, não dá. Eu não consegui dormir no final de semana. Tem gente que não consegue elevar o nível de responsabilidades e obrigações a cumprir no trabalho. E isso não está ligado a eu vou adquirir mais responsabilidade, mais obrigações, mas eu vou ganhar muito. Mas as pessoas não relacionam ao ganhar muito. Está ligado ao nível de cobrança que ela vai ter que trabalhar muito mais. Ela não liga ao dinheiro. Mas você A acha pessoa que tem que querer. isso coloca a gente em uma posição de vilão? O fato da gente ter essa perspectiva de crescimento e desenhado qual que é a jornada e qual que é a nossa cultura, eu vejo que não, mas aí você vai passar a sua visão. Eu vejo que não, porque já existe essa documentação e essa materialização do que se espera. Que A aí é pessoa onde já do que entra você sabendo. falou dentro da expectativa. Exatamente. Se a pessoa já entra sabendo, não tem nada de errado. Porque todas as casas têm suas regras. Minha casa, minhas regras. Minha empresa, eu dito as regras. Você entra se você quiser, você veste a camisa se você puder. Se não, é tchau. Não é assim para todo mundo? Então não tem nada de errado. O negócio é como a gente entende que esse negócio é assertivo. Está sendo assertivo? Essa é a pergunta que tem que ser feita. A gente está crescendo? A gente está ajudando as pessoas? A gente está ajudando com que essas pessoas realizem sonho, concretizem, adquiram? Essa é a linha que a gente toca. Que a Pronto. gente fala assim, olha, o nosso foco é corporativo, é lucrar. Mas a nossa responsabilidade quanto mais a gente lucra, a gente precisa ter certeza de que cada um de vocês aqui está tendo uma vida digna. Do filho ter uma boa escola, de acesso a uma boa educação, saúde, lazer. Não faz sentido a gente estar aqui comemorando metas e você não tem... E chega no final do mês, você está torcendo para que o 5º dia útil chegue porque você não tem dinheiro para ir no supermercado fazer feira. Essa é a nossa principal luta, que é a gente dignificar a remuneração de cada um. E é por isso que a gente quer cobrar mais caro justamente para seguir nessa linha. O que, que a gente entendeu? precisa entender? Eu conheço um monte de pessoas que sonhariam em entrar na sua empresa. Mas eu conheço um monte de gente que A gente também conhece. não gostaria de entrar. Sim. E o que tá de errado? Não tem nada de errado, tá tudo certo. Para quem não está alinhado, vai enxergar um ambiente... Olha só, Que é só de cobrança. é um ambiente tóxico. Uhum. É Não vai fazer bem. uma empresa que tem um regime militar. Militar. Eu falei isso agora. Então, cara, a coisa central é o alinhamento de expectativa. E aí, partindo Você aqui tem que estar conectado com a empresa que você tá. Sim. Aí, partindo para o outro bloco do que a gente vai desenvolver, que é o estresse no ambiente de trabalho. A causa raiz disso, às vezes por uma falta de alinhamento de expectativa. Também. E o que é esse estresse? O estresse, a ansiedade, bipolaridade, é a mesma coisa? Não, Como distinguir isso daí? claro que não. A bipolaridade é uma mudança de humor no ser humano que corresponde ao seu mental, que vai evidenciar no ambiente que você está. Totalmente contraditório a um estresse no trabalho, que é direcionado, causado por alguma situação na empresa, seja com o chefe, seja com o líder, seja com o cliente, ou seja com os colegas de trabalho,
que está direcionado diretamente no trabalho. Estresse. No trabalho. Beleza. E que isso pode ser gerado por N situações. A forma de falar, a forma de cobrar, cobrar na frente das pessoas, como intimidar o outro, fazer uma cobrança de forma que não seja sigilosa, que seja na frente de todo mundo, na frente de cliente, na frente de colegas. Situações que falta até de respeito e ética para com esse colaborador. E vice-versa. Sim. Que é dos dois lados. E raiz, então, dos problemas em relação ao ambiente de trabalho estressante. Agora, vamos colocar no meio qual ferramenta a gente poderia usar, qual meio usar para filtrar isso da melhor maneira. Seria o que o mercado sempre fala assim aí nos arrasta para cima, inteligência emocional para essa filtragem de isso aqui me afeta, isso daqui não me afeta. Olha, eu diria para você que no mercado de trabalho é algo escasso. Inteligência emocional. Poucas pessoas têm. E no papel de colaboradores, então esquece. Aí que não existe mesmo. No papel de liderança, você conta nos dedos. Quem tem? Porque tem muitos líderes que não têm e não vai buscar por isso. Porque é algo que pode ser desenvolvido. É algo que é aprendido, é algo que é praticado e depois você replica. Só que o que a gente vê? A gente vê uma condição que é insatisfatória para ambos, que é a falta de respeito de forma assim, muito desleal. E que isso machuca o outro. Que isso fere o outro. Que isso tira o sono do colaborador. E isso tira a sua paz mental. Que a pessoa entra no processo de crise que ela não consegue ir trabalhar. Que o ir trabalhar, ela tem crise no trabalho, que está direcionado ao trabalho. E isso dentro do ambiente do trabalho. Vamos ser bem específico. Quando é algo que é situacional, direcionado no meu ambiente de trabalho, isso pode desencadear numa elevação de nível de ansiedade para um transtorno mental que leva o nome de burnout. Síndrome de burnout. O que é a síndrome de burnout? É o estresse elevado, o nível de cobrança, tudo que corresponde a me tirar do meu eu, a minha paz, dentro do ambiente de trabalho. Que isso pode vir de uma fala, de uma cobrança, e isso de forma insistentemente. O burnout, a raiz então dele seria o acúmulo de estresse? Por nível de alguma situação, cobrança, não cumprir metas, não conseguir atingir a meta, né, que foi delegada, e o nível de cobrança ser alto, não está direcionado ao ganho no final do mês, relacionado à meta, porque é por conta de porcentagem, né, em cima de uma venda. Nossa, muita coisa. E como deixar o ambiente de trabalho menos estressante? Eu também não acredito São três coisas assim. A empresa ela é vilã, o colaborador é vítima, ou que o local de empresa precisa ser o melhor, o local de pessoas felizes. Cara, não tem como, sabe? É um pouco desafiador. Mas vamos partir para um contexto assim, que eu acho que os nossos ouvintes nesse ambiente empresarial, que aí a gente vai trabalhar vários postos, do pequeno, a pessoa sozinha no ambiente dela, eu empresário, né? Aquele que só tem um colaborador e aquele acima de 5, 10, 15, 20. Como tornar um ambiente de trabalho menos estressante? Você sabe de quem é essa função? Do líder. É tudo do líder. Eu sei que a gente sabe que, beleza, tá com ele, mas como? A forma de gerir a empresa, a forma de você comunicar, a forma que você trata cada um. Porque às vezes tem gestor que a forma que fala com um, fala com todos. Isso não tem como. Vamos estar. Às vezes eu vou acabar te interrompendo e de propósito da seguinte maneira. Para a gente deixar um formato de checklist para que o ouvinte ele siga uma materialização de ações. E aí, se a pergunta está relacionada com como deixar um ambiente de trabalho menos estressante, a primeira coisa que entra como avaliação é como é que está a sua comunicação. Olha, como que eu me comunico, como que eu reajo quando se comunicam comigo,
Não precisa ser especialista na minha área comportamental para você fazer leitura do seu chefe ou do seu colega quando você chega no trabalho. Se você chega e você dá bom dia para todo mundo com um sorriso, todo mundo viu que você riu. Bom dia, caramba. Se você chegou e você não deu bom dia, ou se você chegou e deu bom dia de forma ríspida, de forma rígida, de forma, né, sem um nível de empatia e atenção nenhuma para com as pessoas, essas pessoas também fizeram a leitura de você. O chefe hoje não está não. Aconteceu alguma coisa, as coisas em casa não devem ter ficado bem de ontem para hoje. E aí começa. Só que diante disso, tem um nível da cobrança que vem do lado de lá. A depender do nível. Vai também pela forma que se cobra e pela forma que não é cobrada. Porque também você deixa de cobrar e aí você acaba ferindo também o ego de alguns outros colaboradores que fulano precisava ser chamado a atenção e não foi chamado. A ausência de comunicação é também uma comunicação. Exatamente. Você está ditando, você está falando sem falar nada, você está ditando o comportamento. E que as pessoas vão fazer uma leitura. Dentro da UTI eu fiquei 2 anos seguidos, sem sair um mês. E eu levei 1 ano para poder montar a minha equipe. Moço, 1 ano é muito tempo, Mas foi 1 ano, gente. Mas você sabe o que é 1 ano de você falar, olhar para o técnico, estou indo, eu não precisava repetir. Eu olhava, eles já sabia o que era, que estava fora do contexto, que não condizia com o ambiente, ou com a fala, ou qualquer situação. No meu olhar, eles já tinham a sinalização. Isso é interessante. Então, essa pergunta, o corpo fala? Fala. Ou se fala, muitas vezes fala muito mais do que a própria boca. Dentro de um som de palavras. Você citou o olhar. O olhar. O corpo, dentro do que você acompanha, quais são as expressões mais comuns onde o nosso corpo ele transmite alguma mensagem? Dentro do que você exemplificou, o seu olhar já estabelecia um padrão de entrega. Que já sabia o que eu O estava que a gente pode mais? Que a gente vai listando, para quem está escutando, comunicação, dentro da minha expressões lista, corporais. Você olhou, a pessoa já sabe o que você quer dizer. É sintonia. Quando você adquire um nível de respeito, primeiro, quando você adquire um nível de respeito com a sua equipe, você não precisa falar 2 vezes. Uma vez só. E a pessoa já fez a leitura, vai lá e executa. Porque vamos entender que a gente está numa fase adulta. E que se a pessoa não tem como corresponder às expectativas de algo que é imposto pela empresa para você executar, você não tem porque está ali. As pessoas precisam saber disso. E isso precisa ficar explícito pelo chefe. Ah, isso é uma forma ditadora? Não, isso é a forma que uma empresa precisa seguir para se querer manter portas abertas. Porque se você for deixar de forma muito aberta, você vai tomar prejuízo. No final do mês você não vai ter salário para poder pagar seus colaboradores, porque ninguém produziu nada. As pessoas geralmente não têm medo do conflito, né? Quando vai dar um feedback. E eu vejo que existe uma discrepância assim de quem vai dar, ele erra muito na hora de se comunicar. Mas quem vai receber, muitas vezes também não recebe aquele feedback tão De forma legal. Isso poderia estar relacionado aqui ao próximo bloco sobre habilidades interpessoais. Tá, com certeza. O que seriam essas habilidades interpessoais? Você se conhecer, né? Você respeitar o outro, se respeitar primeiro, respeitar o outro, é você ter ética, tá dentro dos princípios legais, éticos, morais e cívicos da sociedade, que isso direciona para o ser humano na sua individualidade, no seu contexto de como se comunicar com as outras pessoas. E sendo colaborador de uma empresa, isso precisa estar inserido em você. Porque senão você não vai seguir as regras. Vai sair fora do contexto. Então, a base dessas habilidades interpessoais são os valores de berço? Além de berço, tem muitos outros valores que a gente aprende. Mas as questões direcionadas à ética está ligada ao caráter que eu falo que é de berço. Isso vem de berço, pai e mãe, ou vó que ensinou, não teve pai nem mãe, mas vó ensinou, mas ensinou muito bem, sobre o respeitar o outro, a respeitar a opinião do outro, respeitar a fala do outro e aprender com o outro na comunicação. É algo que está implícito desde a sua infância. Papai e mamãe ensinou, você não vai adquirir na vida adulta. O que é certo, o que é errado,
O que foi ensinado lá atrás? Eu devo respeitar os mais velhos, onde eu chegar no lugar, eu devo cumprimentar as pessoas. Tem gente que não consegue fazer isso, porque isso está implícito em relação ao respeito. Eu estou numa fila, tem idoso atrás de mim, eu, na minha pressa, eu não dou oportunidade para ele passar. Como é que é isso? Dentro do que você trata, qual habilidade interpessoal é mais desafiadora para tratar? Rapaz, é a falta de ética. Ligado assim diretamente, porque Eu ligo assim, o quê? Cara, sou eu? você não vai conseguir. Ou seria Não vai aquela pessoa egocêntrica? Isso. E aí, primeiro meu pirão, depois eu. A pessoa é dona de todas as verdades. Você não vai conscientizar essa pessoa nunca. Nunca, nunca, nunca. E essa pessoa vai sempre ter prejuízo em todas as áreas da sua vida e não vai direcionar para isso. Mas a pessoa que ela tem essa resistência, isso tem uma causa. Tem. Quais as mais comuns? Mas Para esse ego, esse tá tudo lá excesso atrás. de eu. Tá tudo lá atrás, o que ele recebeu de pai e mãe, ou de quem conviveu, por parte de quem criou, a forma que recebeu as pancadas lá na fase criança. Aí cresceu, aprendeu que tinha que ser dessa forma para poder se defender das outras pessoas. Não consegue ver que já cresceu, que as outras pessoas não são aquelas outras pessoas que te machucou lá atrás. Aí você acaba que replicando essa rigidez nas outras pessoas de forma, né, totalmente. Existe algum exercício que a gente poderia fazer, tanto colaborador quanto empregador, de ceder para que essas habilidades interpessoais possam se sobressair? Pratica isso, pratica aquilo. Só que você só vai conseguir se a pessoa quiser. Você não vai conseguir ligar a pessoa. O que mais você recomenda? Dentro da prática da área empresarial, a gente precisa fazer parte de entrevistas individuais, saber as tendências de cada um, ver o que mais se tende para o grupo e trabalhar algo que é específico. Só que dentro das individualidades de cada processo, existem técnicas que devem ser aplicadas de forma diferente, mas tem treinamentos que podem ser feitos para a equipe toda, sobre a arte de comunicar, a arte de você saber valorizar o ambiente do trabalho, saber que você vai estar com aquelas pessoas ali de segunda a segunda, de 8, 9 horas por dia, que na sua casa você vai ser turista, né? Sua casa vai ser hotel, você fica num ambiente acordado, mas no ambiente de trabalho. Se você não trazer a valorização do ambiente de trabalho, as habilidades de comunicação e de harmonia, elas vão estar todas departamentos. Está muito direcionado para o ceder. Não diria ceder, eu diria querer. A pessoa tem que querer. Porque assim, a partir do momento que a pessoa ela é mais flexível, a gente está falando sobre habilidades, voltando ao histórico, a gente está falando de habilidade interpessoal, onde a habilidade mais difícil de se trabalhar é a ética. A ética ela está ligada ao egocentrismo ali da pessoa de se priorizar tudo em benefício próprio, independente de critério de valor, se aquilo é certo ou errado. Então, e aí eu parti para uma linha de raciocínio da seguinte maneira: como praticar isso para que essas habilidades possam camuflar isso que não é legal, que é a questão da falta de ética. Então, e aí dos exemplos que você mencionou, eu vejo que está muito do ceder, porque o cara que ele não é ético, raramente ele cede. É sempre em prol dele, né? Eu acho que não. Falei mais. Porque a pessoa que você acredita e que não cede, ela tem outras questões que não está ligada diretamente só à ética. Tem outras questões envolvidas aí que pode ser de dano muito maior para ele do que para a empresa. Só que a empresa está vendo isso. Como que ela está vendo isso? Às vezes um colega se comporta de forma tão rude, tão ruim no ambiente de trabalho, e o chefe nem sabe.
Porque quem está lidando com ele não leva. E o chefe não está vendo. A gente tem relatos de situações de empresas, de ambiente de trabalho, que foi falado assim em palestras, que o chefe ficou de cabelo de pé. Como está acontecendo na empresa, está acontecendo, mas a pessoa não viu. Porque a pessoa, é como você disse, não é ceder, camufla. Mas quem está perto está vendo, mas não fala. Aí tá a importância de você ser um bom líder, de você ser um bom chefe e você saber tudo o que está acontecendo na sua empresa, você estando lá ou não estando, não tendo câmera. E você saber de tudo. É o que a gente sempre fala assim, o que é a cultura da empresa? É o jeito que a empresa funciona quando você não está dentro dela. Exatamente. E nessa pegada aí de habilidades interpessoais, qual é o objetivo do podcast? É fazer com que as empresas tenham esse nível de conscientização em relação a um ambiente bacana para se trabalhar e que realmente reconheça que a saúde mental ela precisa ser priorizada. Hoje, o que as empresas, Rose, quais ações ela pode fazer, da mais simples até a mais complexa, para que isso fique em evidência, sabe? Eu vejo que é muito desafiador, porque a gente, pegando aquele histórico assim, às vezes a pessoa não tem empresa grande, que não consegue fazer um plano de carreira, às vezes é uma lojinha de roupa que ela só tem 1 ou 2 colaboradores, mas é possível fazer com que ela deixe aquele ambiente com um bem-estar bacana mentalmente para quem está inserido, até para ela própria. Eu posso te trazer isso assim com muita certeza, que se você não cria um ambiente cordial, se você não cria um ambiente harmônico, você vai adoecer esse colaborador. Ou você também, como líder, vai adoecer, você não vai ter paz. Você precisa adquirir isso no seu ambiente de trabalho. Você precisa colocar isso como algo de suma importância na sua empresa. Olha, aqui é a nossa casa. Aqui a gente vai conviver da hora do café, a hora do almoço, a hora do lanche, até às 18 horas, 19, 20 horas, seja lá o horário que você sai. Então, a gente precisa aprender a conviver em harmonia. Eu falo que a relação no trabalho ela está ligada diretamente a uma junção comparativa à nossa relação conjugal. Se você não está bem na sua relação conjugal, você vai para o seu trabalho bem? Não. Dificilmente. Não tem como. Se você não está bem no ambiente do trabalho, você acha que você vai produzir bem? Você acha que você vai executar? Se você trabalha com a mente, porque tem gente que é automático, né? De colocar algo na máquina e a máquina faz. É algo que é mão, é rotina, é prática. Mas muitos dos nossos trabalhos, por exemplo, vocês, a gente trabalha com a mente. Vocês trabalham com números, sua atenção tem que estar focada ali. O meu processo de escuta, eu tenho que estar escutando atentamente tudo que você está me trazendo, fazer pequenas anotações e no final te dar feedback. Se eu não consigo te escutar bem, que feedback eu vou te dar no final? Sim. Minha mente precisa estar liberada, ela precisa estar limpa. Então essa frase, os problemas da empresa ficam na empresa, os problemas de casa ficam em casa. Essa frase ela é furada. É mito, né? Mito também. De falso. Mito de falso, porque o que a gente é em casa, a gente vai para o trabalho. O que a gente é do trabalho, a gente vai em casa. Claro que certas situações do trabalho, a gente precisa deixar no trabalho, que corresponde, não. Eu não terminei isso hoje, organizo, põe na minha gaveta, na minha pasta. Amanhã eu termino. Mas situações emocionais, comportamentais, que diz respeito à nossa comunicação, a situações de convivência, para onde eu vou, eu levo. Para onde eu vou, eu levo. Então, relacionado a processos, fica na empresa. Comportamental, a gente leva. A gente leva. Emocionais, a gente leva. E para equilibrar tudo isso, para gente que está aí no dia a dia, fazendo atendimento, fazendo gestão, se preocupando com a satisfação do colaborador, com a satisfação do parceiro que está em casa, com a satisfação do cliente. Isso no dia a dia, como equilibrar isso? Porque são bombardeios do que... Esse bombardeio está muito voltado para a seguinte frase, de que tudo precisa dar certo e tudo precisa prosperar.
Então acaba que isso vira essa pressão de ter que equilibrar todos esses pratos. E aí, em algumas ocasiões, algum prato cai. E aí, dependendo do prato que cair, desestabiliza todo o resto. Se é um prato familiar, se é um prato na balança aqui, se é dependendo do que é ali, algo muito importante dentro da empresa. Como equilibrar isso? O que eu vejo nas nossas relações pessoais? A gente tem uma base, todo mundo tem uma base. E tem gente que acha que a base são os amigos, tem gente que acha que a base é o prosperar financeiramente na empresa, no trabalho, no negócio. E eu falo para vocês que dentro da minha linha de estudo, tudo que eu vejo que é base é a nossa família. Se você está bem na sua família, que é a construção de uma casa, não tem a base, a depender você vai saber o que você pode colocar de peso em cima ou não. Então a gente vai se preparando nessa base, saiu de casa, você está preparado para o que deve vir lá fora. Você vai ter um equilíbrio emocional de qualquer situação de problema, você vai saber traçar estratégia para poder resolver. Isso de forma muito clara. Mas se você está com sua base totalmente abalada, quebrada, rachada, fissurada, as situações de lá, você pode até conseguir dar conta, mas vai requerer de você um gasto de energia muito maior, um tempo muito maior. Vai ter um nível de autocobrança para si de forma ainda muito maior. Porque você sabe que tem um problema de situação na empresa. O que você tem que fazer? Você tem que resolver. Você não é o líder, você não é o chefe. Você tem que resolver. Você vai ficar empurrando isso? O problema vai o quê? Aumentar, vai crescer. Então, se eu não estou com o meu emocional equilibrado para poder resolver a situação que é lá na empresa, eu vou aumentar isso de forma gradativamente com o tempo. Então, eu preciso equilibrar a minha base, precisa estar bem centrada. Eu não sei se vocês já sabem, mas homens no geral, de forma mais assertivos, que adquiriram um nível de sucesso maior no seu negócio em relação a ganhar dinheiro, todos eles têm família. Todos eles têm esposa, filhos, num nível de concentração, de equilíbrio. Se você for fazer uma pesquisa, todos eles têm. E muitos, depois que perderam as esposas, quebraram. Porque a pessoa ficou totalmente sem base. Então, é algo que chega até a ser bíblico, né? Vai ver de quem? De que parte do homem? Para ser equilíbrio. Então, a gente vê esse nível de equilíbrio dentro das habilidades de qualquer pessoa, seja ela mulher ou homem, dentro da parte de empreender, num nível de assertividade, uma base de equilíbrio emocional dentro da sua base, que é um contexto de família. Ah, Rose, mas não tem homem solteiro que tem? Tem. Só que se você for olhar, essa pessoa pode estar colocando um gasto de energia e tempo em cima do seu negócio e não tem um parceiro, não consegue encontrar um parceiro. Porque se ele for focar cá agora, lá vai estar em falta. O emocional vai ficar abalado. Fazer assertividade de uma parceira dentro do contexto para ser assertivo no seu negócio, hoje está cada dia mais complexo, né? Difícil. Aí tem assim, tem homens que falam, eu estou em busca de uma parceira e não encontro. Aí a mulher fala, eu estou em busca de um parceiro e não encontro. E nesse contexto aí tem gasto de energia e tem perca de tempo. Então, se você tem uma família, tem sua base, deixa ela sem rachaduras. Primeiro a nossa casa. Primeiro a nossa casa. A Nosso nossa harmonia CPF. que eu falo com a nossa família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, com quem eu convivo, com quem eu tenho mais acesso, com quem eu tenho mais intimidade. Família, casa, CPF e por último CNPJ. Aí entra depois os outros valores do que corresponde às questões éticas de pagar, comprar, entende? De você arcar com seus compromissos, você não ter medo de você ser o gestor, ser o chefe da casa, o chefe da empresa, não ter medo de certas obrigações. Quando você foge das obrigações que é de compromisso, de responsabilidade, você também deixa de adquirir o sucesso, que é de retribuir tanto para com a sua vida e para com os seus familiares e tanto para com os seus colaboradores também. Você deixa de ser épico. Sim. Rose, a gente vem passando constantemente, a gente que empreende,
o mercado é aquele negócio assim, cíclico, né? Todo dia muda, todo dia altera o padrão de necessidade do consumidor final, do tomador do serviço, ele está cada vez mais exigente e isso joga pressão para quem está empreendendo, para quem está liderando. E aí os gestores eles se veem obrigados a realizar algumas mudanças e muito dessas mudanças, às vezes ela não dá tempo de você trabalhar todo mundo e aí nisso acaba também gerando o que a gente vê na prática, que algumas dessas mudanças algumas pessoas acabam adquirindo a própria ansiedade. Hoje, para as empresas para a gente que empreende, qual seria a melhor maneira da gente realizar mudanças dentro da empresa e que isso gerasse o menor impacto possível no time? O que é que acontece? Isso é muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que já têm de forma nata a ansiedade de forma elevada, que às vezes não está ligada diretamente aos processos da empresa. É questões da vida pessoal da pessoa, que querendo ou não ela vai trazer para a empresa e que isso vai ligar diretamente à produtividade dessa pessoa. Mas tem pessoas que vão receber isso de forma leve. Mas tem pessoas que a gente vai ter que treinar, vai ter pessoas que a gente vai ter que ter paciência, vai ter pessoas que eu vou ter que saber como falar com ela. Por isso que eu tenho certeza que é importante a gente saber como cada colaborador se comporta. Como que ele recebe? Eu dei a notícia para ele recebeu de que forma? Você tem que prestar atenção como que ele recebeu isso. E isso através até de feedback pelas suas costas, não só pela sua frente. Se ele recebeu bem, ele se comporta. Você tem que saber fazer uma leitura de como cada colaborador se comporta diante da sua fala. Porque para cada pessoa, você vai ter que ter um jeitinho de falar. A forma de falar não pode ser única para todos. Porque eles são seres humanos que têm as suas individualidades. Trabalha até no mesmo setor, mas não são pessoas iguais. Quantos irmãos a gente tem, parentes, primos, e eles são iguais? No ambiente de trabalho não é diferente, pode estar no mesmo setor. Tem gente que tem que executar uma mesma função, mas executa de forma diferente e o resultado é o mesmo. Mas aprendeu a trabalhar de forma que aquela pessoa aprendeu daquele jeito. Talvez você pode treinar e ele faz de forma diferente e o resultado vai ser o mesmo. Só que a gente precisa saber como que essa pessoa funciona. Então, eu tenho que treinar? Tenho. Eu tenho que priorizar dentro de uma liberdade de comunicação para com o meu chefe, de eu chegar e falar assim, chefe, hoje eu não estou bem. Eu não dormi bem direito. Eu estou passando por uma situação. Você tem que dar liberdade para a pessoa. Se a pessoa não quiser trazer, tá tudo bem, não tem nada de errado nisso, tá tudo certo. Mas se você puder dar a liberdade dele se sentir confortável para ele trazer situações dele onde você vai poder ajudar, você não vai ter prejuízo. Suas taxas de prejuízo vai ser menor, tanto no que diz respeito à produtividade, até de você chegar e afastar aquela pessoa por um dia, 2 dias, dá para ela, aproveita o feriado de segunda, viaja na sexta, tipo, a outra pessoa vai te olhar com um olhar de quê? Que você é um chefe ruim ou que você é um chefe bacana? E que eu preciso me cuidar para poder ser mais produtivo na empresa, porque meu chefe merece. Ele passa até ele esquece do merecimento dele como ser humano e passa a valorizar o seu, a empresa. E tudo que um chefe mais quer é o quê? Valorização do quê? Da produtividade. Porque sem produtividade a gente não consegue fazer nada. A gente requer do manual dessas pessoas para a gente poder ter dinheiro. Não é só para o benefício próprio do dono, do gestor, do líder. É até do próprio recebedor. Ele vai receber o salário por aquele serviço. Então, eu preciso preservar essa saúde mental desse colaborador? Preciso. Eu preciso ver sinais que ele não está bem? Eu preciso. O meu olhar tem que ser diferente. O meu olhar de líder tem que ser, no geral, para tudo. Não pode ser de forma mecânica. Cheguei, entrei na minha sala, chama a secretária, entrega isso aqui para Rose, entrega isso aqui para Juan. Juan tem que me entregar isso aqui hoje. Não pode ser assim. A gente tem que fazer conexão com as pessoas. As pessoas precisam ter liberdade para com o chefe. De chegar e levar qualquer situação de adversidade que ele estiver passando e que está comprometendo o seu trabalho. Neste caso, e quando a empresa ela tem mais de 30, 40 funcionários, que o chefe não dá conta, né? Mas você sempre tem um líder, um gerente ali de setor, então, né? É papel do líder e do gerente fazer esse tipo de trabalho. Com certeza. E esse gerente leva para o líder. E líderes falando líderes. Exatamente. Para que a linguagem... Então, você foi falando, eu fui montando essa linha de raciocínio. Mudança
por mais que ela seja geral, que impacta todos os setores, a gente não pode perder a individualidade da percepção de cada um dentro da empresa. Não pode. E a gente precisa fazer com que todos se conectem. Eu não gosto de Juan. Eu vou sair da empresa? Eu ganho bem nessa empresa. Você não tem que aprender a gostar de Juan se você não gosta por questões suas. Você só tem que respeitar Juan. E a gente vai poder viver bem. Entende a diferença? E a resiliência, Rosi, a gente, assim, mudança é um negócio que, o fato de tirar a gente, assim, da zona de conforto, a gente dá aquela provocada, assim, né? Tanta gente que tá na liderança, os colaboradores que estão ajudando a construir ali esse objetivo. A melhor maneira de se manter resiliente perante as mudanças, porque eu acredito assim que a resiliência ela tá na mesma prateleira da paciência. Você não pode estar levando isso para o lado pessoal, senão você deixa de ser resiliente com todo mundo. O que você recebeu, o que a gente precisa entender sobre o processo de resiliência? O que o outro vai trazer para mim, seja de forma bacana, eu vou receber bem. Quando é de forma que eu entendo que é ruim, de forma ríspida, grossa, de forma dentro do contexto de algo negativo, tem que entender que o que essa pessoa está trazendo para mim não é sobre mim, é sobre você. Quando eu entendo isso, eu não deixo nada chegar em mim. É como se eu criasse uma parede, uma barreira que tô blindada, nada passa para mim. Só que eu que preciso entender isso, não é o outro que está trazendo para mim as coisas. Então, ser resiliente é algo de você estar conectado o tempo todo, você com você, não é você com o outro. É você com você. Diante do que o outro vai trazer, seja de bom, eu aceito, seja o que é algo que eu entendo que é ruim, eu não vou debater com você, eu não vou receber aquilo. Tem aquela conscientização que é o processo. E que é da pessoa, não é de você. Mas quando a resiliência ela precisa ser de todos, assim, a gente vai fazer uma mudança na empresa. E eu preciso ter resiliência de que eu preciso ter paciência para esperar o tempo do colaborador em saber que aquilo vai melhorar para todo mundo. Então, assim, o formato da minha resiliência a minha resiliência e paciência está em esperar o outro. No dele, será que isso aqui vai dar certo? É contexto que você, dentro da área da empresa, você tem que ter paciência, treinar, receber, mas se você vê que vai demorar muito, você vai ter prejuízo, então você vai ter que fazer a troca. E se você demorar muito, você vai ter mais prejuízo. Aprendi isso na minha mentoria. Realmente ter o cuidado para que esse ambiente ele não fique um ambiente pesado e que não gere ansiedade. Não pode. Caso gere, tem que tratar. Como perceber? Você vai ver sinais, comportamentos, falas. A gente pode listar comportamentos mais comuns para que a empresa ela tenha a percepção de que, olha, minha equipe está ansiosa. Determinado colaborador está passando por um problema e eu preciso me sensibilizar com a dor dele. O que é mais comum desses sintomas para que a empresa ela comece a enxergar que existe a necessidade dela cuidar da saúde mental dos envolvidos dentro da organização? O que eu vejo que é acionado primeiro? Insônia. Então, se a pessoa não dorme bem, no outro dia a cognição dela vai estar diminuída. Pessoa mais cansada. A pessoa vai estar mais cansada, a pessoa vai estar com a memória diminuída, ela vai estar mais propensa a erros. Uma pessoa que erra muito, a gente... Por exemplo, a pessoa não errava. E começou a errar. Tipo assim, erro que não era para ela errar. O básico, por exemplo. Ela não errava isso já tem meses. Já, tipo assim, entrou agora, mas já tem 6 meses. Ela entrou aqui e nunca errou. E agora tá errando. Tá acontecendo alguma coisa de diferente. Esses são alguns sinais. Pessoas que bebem muito café. Pessoas que vai muito no banheiro. Tem que ver se essa pessoa que tá indo no banheiro, se ela não tá fazendo vômito. Porque o nível de ansiedade elevado provoca vômito e a pessoa vai lá, faz o vômito e volta. Ou se a pessoa tá chorosa, chorou no banheiro, lavou o rosto e voltou.
ou se a pessoa está comendo demais, coisa que não comia demais. Dentro da parte de sintomas de cobrança, de nível de ansiedade relacionado ao trabalho, as pessoas podem desenvolver compulsão alimentar. Comer em excesso, ou comer só doce em excesso, ou comer comida em excesso, ou gastar demais, gastar mais do que ganha. A pessoa pode levar para várias áreas de mudança de comportamentos, tudo de forma negativa para si. Ser mais ríspido com o colega do lado, que antes não era, ficar mais apático, mais fechado para si. O que era comunicativo passa a não ser mais. Muita coisa. Então, isso a pessoa aqui... começa a ter aceleramento do coração, fala que não estou me sentindo bem. A pessoa começa a transpirar mais, transpirar a mão, transpirar a axila. Tem gente que transpira muito o pescoço e testa. Homem geralmente parece muito testa e axila. E para isso tudo tem tratamento e acompanhamento. E mulheres? É bacana. Você citou 2 exemplos de homens. E aqui ficou bacana, tá muito rico aqui essa conversa, porque acho que, se brincar, foram uns 20 sintomas que eu acho que hoje o empresário ele já não pode reconhecer, ele já não pode se dar, não vou nem dizer ao luxo, mas ele não pode dizer que ele não sabe identificar porque ele não é especialista. Se a pessoa está com isso, aquilo, dentro dessa lista do que foi mencionado, a gente precisa tratar, a gente precisa enxergar o que está acontecendo. Chegar atrasado. Faltar demais. Faltar, dar atestado. Como o dia do atestado? Esse sítio corrobora realmente para o que você realmente está apresentando? A gente tem que ter intimidade com o nosso colaborador. Eu preciso saber. Eu preciso deixar isso nas regras da empresa. Você vai faltar amanhã? Por que você vai faltar amanhã? O nível de intimidade é o ponto de não ser invasivo, né? Isso, mas se corresponde à sua área do trabalho, que vai afetar, eu preciso saber. Eu preciso saber. Se eu não precisar saber, eu estou sendo desrespeitosa para com o meu chefe, para com a minha empresa que eu trabalho. Então, aqui seguindo por essa linha desse excesso de ansiedade, ela é o que origina ali o esgotamento? Só que isso direcionado a alguma situação dentro do trabalho, mas isso pode vir também de fora, né? E se é de fora, não entra na área do trabalho. Uma pressão familiar que a pessoa acaba trazendo para dentro de casa. E afeta no trabalho, e eu preciso saber separar isso e redirecionar. Às vezes um pequeno suporte dentro do ambiente do trabalho, do chefe lá, pegar na mão, colocar a mão ao ombro e falar, se você precisar de qualquer coisa, você conta comigo. Você salvou essa pessoa. É algo que faz toda a diferença de relato de pessoas que a gente tem que, se ele tivesse dito isso para mim, eu teria ficado bem. Sim. É muito do primeiro quem, depois o que, né? Exatamente. Mas o líder já sabe o que é. E às vezes isso líder, é muito né? investido. Muito investido. Sim. Primeiro o quê? Ou uma coisa que a gente não aceita. Olha o contexto, tá? Você é nossa cliente. E lá uma coisa que a gente sempre deixa evidente. Primeiro a nossa casa, depois o cliente. Sim. O cliente reclamou de tal coisa. Vamos entender. O que aconteceu? Como esse cliente cobrou? Então, assim, primeiro a gente precisa se proteger para entender. Então, já teve inúmeras situações de um empresário ele desrespeitar um dos nossos colaboradores e na hora eu faço a ligação. Fulano, aqui teve tal situação que a gente presenciou, não é um padrão de comunicação que a gente aceita, talvez isso esteja muito comum no seu ambiente de trabalho, mas aqui a gente não tolera. Então assim, mas é assim, não, olha, aqui não funciona. Uns saíram e pra gente pouco importa, porque primeiro a nossa casa, que é o que vai estar com a gente nos dias bons e nos dias ruins. Sim. Depois já outros, cara, realmente passei da linha e fui lá na empresa pedir desculpa para esse colaborador. Então esse é um ambiente que a gente cria. Nem sempre o cliente ele tem razão, sabe? Eu penso que vocês na área de trabalho de vocês têm mais autonomia
em relação ao serviço, porque é um serviço muito específico e que é seu, é a autonomia sua, não é da outra pessoa que realmente precisa do seu serviço. Dentro da nossa área, a gente vê isso de forma muito desrespeitosa com as secretárias. E a gente vê uma situação assim de problemas, às vezes, de falta de respeito, assim, de forma muito grande. E a gente dispensa também o paciente. Porque tem situações que não vale o dinheiro que você está recebendo ali. Sim. Porque dentro da prestação de serviço que vocês prezam, você fica avaliando cada centavo que recebe de cada cliente ou é o serviço que você está prestando? Serviço, né? Sim. Não é diferente do nosso. Então, tem pessoas que realmente a gente precisa... É isso aí. E o formato de como a gente cobra a equipe está relacionado a isso também, ao que a gente proporciona de segurança. Sim. Então, olha só, não é um CNPJ que a gente cuida. É um CPF que está tentando fazer as coisas darem certo. É uma dona de um restaurante que está ali do início da manhã até o final da tarde com a barriga atrás do fogão, cozinhando, na maioria das vezes, para turistas em uma beira de praia, onde ela está tomando piada constantemente. Então, assim, se esse cliente, vamos entender o contexto. Então, a gente tem que atender essa pessoa. É o psicólogo que está ali filtrando N problemas e que tem que ter o discernimento e inteligência para que ele não absorva aquilo, porque é uma carga. Então, não é o CNPJ da Rose, é a Rose CPF que está todo dia com a mente pilhada e que quando ela precisa de algo, a gente precisa atender nesse formato. Então, é o humano de humano para humano. Sim. Então, essa é a linha assim, que a gente vem tentando seguir, claro, desafios constantemente. Rose, assim, falando a gente já falou aqui sobre esgotamento, burnout, ansiedade, e assim, caminhando para o fim, um pouquinho sobre autocontrole no nosso ritmo de vida, sabe? Porque tanto para o colaborador, para o empregador, como equilibrar esse ritmo, sabe? Desacelerar, eu acho que a melhor palavra não é nem equilíbrio por si só, mas o desacelerar com esse tanto de coisas que a gente precisa fazer no dia a dia. Porque eu sei que se a gente não para uma hora, a mente grita, né? Primeira coisa, a gente precisa ter uma agenda organizada do dia e da semana. Diante de uma agenda que eu tenho, eu vou tentar seguir no passo a passo cronometrada. Horário do café, horário do lanche, horário dos atendimentos, horário do meu almoço, horário do meu descanso, se é que eu posso ter naquele dia, e depois os outros compromissos e até que hora você vai estar com a sua agenda aberta, 18, 19, 19h30. Então, isso de comum acordo, tanto para com a sua família em casa, tanto para com os seus colaboradores. A gente tenta, eu acho que vocês também, né, fazem dessa forma, qual é o melhor horário para a gente sentar e conversar. Porque a sua agenda precisa se encaixar na agenda do cliente. E a gente precisa preservar o nosso horário. Porque se a gente atrasa 10 minutos no primeiro, a gente vai atrasar os 10 restantes para o resto do dia. Então, de forma organizada, eu preciso me organizar dentro disso. Ontem, por exemplo, dentro da minha agenda, eu não consegui atender uma paciente de home care, que era 9 horas, porque eu tive consulta às 8 e minha consulta das 8 eu fui ser atendida, era quase 8h30, e se estendeu, eu fui sair de lá quase 10 horas. Então, assim, eu não consegui atender minha paciente das 9, aí eu fui hoje. Então, de pendência de ontem, ficou essa paciente. Ela poderia ficar para o dia de hoje? Ela poderia, mas se fosse uma outra pessoa, eu teria que mexer na agenda toda, jogar lá para baixo. Então, assim, diante de uma agenda organizada, onde eu vou inserir nela prática de atividade física, que isso é primordial para a minha vida, né, Juan? Sim. Já inseriu na sua? E agora é crossfiteiro, viu? Arrasou. É algo que a gente precisa ter, assim, uma consciência que se eu só não vou para a prática da minha atividade física hoje se eu estiver doente ou se meu filho estiver doente. Aí eu não vou. Caso contrário, faça sol, faça chuva, tô com sono, não tô com sono, tô com vontade, não tô com vontade, eu vou. Eu tenho que ir. A pessoa tem que falar isso para si ir.
Porque é uma constância. E se você colocar isso no celular para despertar, seu reloginho cronológico, ele vai acordar você sozinho naquele horário. Porque tudo é condicionamento. Se a gente condiciona a gente em toda a rotina que a gente fizer. Horário de acordar, horário de comer, é o horário que vai te dar fome. Se você passar daquele horário, você vai sentir mais fome, pode até passar mal. Diante disso, eu tentar fazer uma agenda organizada que eu possa cumprir. Não posso colocar de forma exagerada. Por exemplo, eu tenho uma agenda mais cheia terça e quarta. Então, segunda eu deixo ela mais de stand-by. Quinta e sexta eu deixo para resolução de gestão da clínica. Então, eu preciso me organizar dentro disso. Ah, vai ter feriado? O que eu vou planejar? Estou me organizando por feriado. Quer dizer, feriado semana que vem e da outra semana, que a gente vai ter feriado numa quarta e outro dia na segunda. Então, a gente já precisa se organizar. Vai viajar? Quem vai viajar? Como que a gente vai fazer com a agenda? Os pacientes não podem ficar sem atendimento, principalmente os pacientes que estão em crise. Então, tem todo assim, um condicionamento até das crianças, dos pacientes que vão à clínica. E tem também o condicionamento da parte de vocês para o cliente que precisa daquela explicação sobre dúvida que ele tem e que aí está tirando o sono dele, né? Então, tudo isso a gente precisa de forma muito organizada ter isso traçado na nossa vida. Que hora que eu vou deitar? Eu vou acordar cedo, eu tenho que deitar que horas? Eu tenho que ter uma base de sono aí de 5 a 8 horas. Se eu tiver menos que isso, eu vou ter prejuízo no outro dia, minha cognição vai estar diminuída, meu raciocínio vai estar lento, minha memória vai estar menos de 50% do normal que eu teria se eu tivesse dormido bem. Então, assim, eu vou ficar mais irritado, eu vou me estressar por pequenas coisas. Então, eu preciso estar nutrindo isso dentro de uma alimentação saudável, dentro de uma rotina saudável, preservar todo o ambiente da minha base, que é a família, estar em harmonia, evitar descontentamento com A, com B, com quem quer que seja, pai, irmão, vizinhos. Eu preciso estar em harmonia com todos. Eu preciso. A gente não precisa buscar por inimigos, fazer inimizades. A gente precisa buscar por amizades. Nisso eu cresço, eu evoluo, eu vou ficar mais feliz, eu vou me sentir melhor, meu ambiente vai ser de paz. Por que eu não vou conseguir resolver qualquer adversidade que eu encontrar na área do trabalho? Situação de problema, porque sempre tem. Uma coisinha que está dando certo, a pessoa se complica do lado de lá, eu tenho que me resolver do lado de cá e mover todo mundo daqui para poder resolver. Sim. Então, assim, eu não preciso estar bem para isso? Então, eu preciso buscar ter uma vida saudável dentro do que eu posso fazer. E é algo que ninguém pode fazer por você. É só você que pode fazer. Te deu umas porradinhas aí na procrastinação. Então, aí quando você procrastina, você está também adiando o resultado que era para você ter hoje, você está adiando para amanhã, para daqui um mês, para daqui um ano, para daqui 10 anos. Você só vai deixar de ter o resultado antes. Aí o acúmulo de procrastinação vai te gerar ansiedade por não conseguir. Exatamente. Seu nível de autocobrança vai ficar elevado. E isso é horrível. Você sabe que tem que fazer algo e não fez. Você sabe que tem que ditar as regras para alguém sobre determinado serviço a ser executado e você ainda não levou. Você só vai ter prejuízo. E isso requer diretamente ao nosso tempo. E o nosso tempo que eu estou falando aqui não está ligado a dinheiro. Está ligado ao nosso tempo, hora. O nosso tempo, algo que é mais valioso na nossa vida é o nosso tempo. Perdeu-se um tempo, você não se recupera ele nunca mais. Foi-se. Mas, gente, quem não tem agenda, vira agenda. Tem que ter uma agenda. Todos nós precisamos. Nisso você vai adquirir um nível de memória melhor, porque você vai falar para si que você não esqueceu, porque está na agenda. Você viu. Se não deu para cumprir, tem alguma situação, igual eu trouxe essa minha de ontem, mas eu consegui já resolver no dia de hoje. Então, assim, tem situações que tem como você reaver, tem situações que não tem como. Passou, perdeu. Rosi, caminhando aqui pro finalzinho do podcast, não por falta de conteúdo, porque senão a gente vai mergulhando nisso cada vez mais e assim, é um assunto que não se esgota. Né? Fala um pouquinho do seu negócio, da sua clínica, quais são as principais situações que você ajuda a cuidar, tanto as com sintomas ou não, né, que foi o caso que a gente citou no início. Não necessariamente precisa ter
algum problema. Fala um pouquinho onde é que a gente te encontra, para que a gente tenha aí essa ferramenta divulgada para todos nós. O nosso acesso é ali na rua Eleusibo Cunha, número 1037, aqui no bairro Bela Vista. É a rua do fundo do supermercado Casa Grande, acho que é uma referência boa aí para as pessoas saberem onde é. O nosso WhatsApp é o 739-9806-8398. Teixeira de Freitas, Bahia. Teixeira de Freitas, Bahia. E lá a gente tem uma equipe multidisciplinar que compõe de fono, de psicólogos especialistas em várias áreas, tanto da área do comportamento, quanto da área especializada de crianças, de jovens, de idosos. A gente tem lá a neuropsicóloga que faz avaliação neuropsicológica, que é a aplicação de testes para fechamentos de diagnóstico de Alzheimer, de Parkinson, de depressão, de nível de ansiedade, de síndrome de burnout para afastamento de trabalho, que precisa de relatório, né, para conseguir o benefício. A gente tem especialista no atendimento ABA, que é no aspecto do autismo, crianças que precisam de um acompanhamento com psicopedagoga, neuropsicopedagoga, e a gente também tem um psiquiatra que faz atendimento de adolescentes, jovens, adultos e idosos. Na nossa equipe, quero deixar até um convite aqui, que a gente está precisando de uma TO, que é a terapeuta ocupacional, uma profissão que está em ascensão e está em déficit desse profissional no mercado. Desde quando eu abri a clínica que a gente não consegue, e a gente está em busca, e de fono também, que a minha fono só atende uma vez na semana e a gente precisaria lá no mínimo 2 vezes, que a gente tem lista de espera. Então, seu negócio é contra generalista, 100% especialista. Eu fui buscar uma linha de entrega de serviço diferente do que a gente tem na cidade e região, porque eu acredito, dentro da linha da área da psicologia, a gente tem muita coisa para poder estudar dentro de um nicho só. E quando você atende de tudo, você deixa meio que a desejar em pequenas áreas. E aí eu busco lá no instituto, se você vai atender criança, você só vai atender criança e adolescente. Se vai atender adultos, é só adultos. Você vai atender casais, é só casais. E a gente atende de todas as demandas, de medo de dirigir, de processo de luto, processo de aceitar a fase que se encontra, término de relacionamento, tratamento de parte de pessoas que querem aprender a ter um desenvolvimento interpessoal, todas as áreas do que corresponde aos acessos do ser humano na área emocional, psicologicamente falando, a gente tem especialista. E aqui a gente não tem, eu tenho parcerias de fora, por exemplo, na área da perícia criminal, eu tenho uma parceria com um mestre em São Paulo, se tendo demanda, ele vem atender. E quem não é da região? Você atende de forma online? A gente atende de forma online, a gente atende de forma a fazer visita na casa também, de forma, né, de home care. A gente faz pequenas viagens também aqui para dentro do Extremo Sul, Medeiros Neto, Itaim, dentro da necessidade da demanda que requer o paciente. E agora, Rosi, dentro do aspecto de gestão empresarial, a Rosi empreendedora que está ali em acesso direto diretamente à contabilidade, o que você enxerga aí do empreendedorismo, né, os desafios de empreender, a importância de se ter ali um bom parceiro na área auxiliando no dia a dia? Eu penso que a gente não cresce e não vai para lugar nenhum sozinho. A gente precisa se cercar de parceiros, né? E parceiros de alta excelência que a gente vem buscando. Então, a gente tem a parceria com a Gestalt, que a gente está aí, dentro das nossas dúvidas, tem tirado e tem nos ajudado. Tem me ajudado, né? Muito, que dentro da área da gestão do Instituto é apenas eu. O esposo é parceiro, mas as decisões ele deixa só para mim, né, Juan? Não quis nem vir como sócio, nem assinar papel, nem nada, mas tá bom. Mas também é uma área de desenvolvimento profissional que é meu, né? Não é dele, mas ele é parceiro e eu sei que posso contar com o apoio que a gente precisa. Determinadas situações que a gente passa, a gente precisa dialogar com alguém. Você não pode estar dialogando com qualquer pessoa, né? Você tem que ter alguém de confiança do seu lado. E eu tenho me cercado de pessoas de confiança, parceiros com um nível de ética, né? Que eu cobro,
por isso. Além da gente ter um CRP, que é o órgão da psicologia, que comanda, né, do que rege, a gente tem um código de ética que rege, que cobra, e eu zelo por isso dentro das questões éticas, entendendo o contexto dos preceitos morais e cívicos da cultura de Teixeira de Freitas. Então, a gente alinha na área comportamental todo mundo que chega lá, a gente cobra dentro do nível de profissionalismo que a gente deseja que o paciente precisa receber, e dentro das questões éticas, todo aquele cuidado, né, e manejo para com esse paciente, desde a entrada até a sua alta. Às vezes a questão da privacidade acaba sendo também muito uma barreira de entrada, né? Sim. Como os meus problemas vão ser tratados, ou não problemas. É mito também que as pessoas trazem, né? Tem medo do que é dito em sala ser exposto na rua, e a gente precisa trazer para as pessoas que o código de ética cobra disso, que se você souber de algum profissional que está levando a sua vida, do que está sendo dito dentro de um consultório, você pode fazer denúncia, essa pessoa pode ser processada criminalmente por danos morais, essa pessoa pode perder o seu CRP, ela pode perder o poder de poder estar atendendo pessoas. Então, assim, é algo que é muito ético e profissional. Se você está indo num lugar que não se sente confortável, isso não é para poder te traumatizar e você deixar de buscar o seu problema. Apenas troque de profissional, porque tudo que é dito em sala deve ficar em sala. Processos da terapia, nem a secretária da clínica é para ter acesso. Se ela estiver tendo acesso, tem que saber por quais questões. Dentro da clínica, a nossa gestão, dentro do processo de triagem, já é por telefone. Porque lá na clínica a gente trabalha de forma diferente. Por exemplo, o normal que seria, uma pessoa faz a triagem e depois delega qual profissional que vai atender. Eu entendo que o processo de rapport é pré-estabelecido na primeira sessão. Então, essa triagem é feita por telefone. Qual é a sua demanda? A sua demanda é o que você sente. Qual é a sua idade, de qual cidade, tem plano, não tem plano, e a gente direciona para o profissional que atende a sua demanda e que é especialista no que você precisa. Então, tem gente que já vem com diagnóstico. Quem faz a avaliação neuroadulta? Quem faz é a Rose. Quem faz de criança? É a Fran, é a neuropsicóloga de criança, especialista de criança. Então, a gente já tem esse direcionamento. Se alguma secretária ficar sabendo de algum acesso dentro do instituto, é por conta de situações da triagem, a sua demanda específica. Situações que é dito dentro de sala, ela não tem acesso a esse arquivo. Então, existe um profissional da área que faz essa triagem. É a recepção. Não é psicólogo. Uhum. A recepção procura saber qual é a sua demanda e com o meu mais genéricas. Fechadas. E aí é direcionada. Tem gente que já quer fazer a terapia na triagem. Tem gente que não se sente confortável para falar nem qual é a demanda. Então, quando a pessoa fala que não quer trazer a demanda, aí vem para mim. Aí eu atendo. Dentro da demanda, se for minha, fica comigo. Se não for comigo, eu falo assim, olha, eu sinto muito, mas eu não posso te atender. A sua demanda não é do meu conhecimento, não é da minha linha de estudo, não é da minha linha de convivência, mas eu tenho uma profissional aqui que atende na sua demanda. Tudo bem para você? Aí a pessoa fala tudo bem ou não e vem para um outro profissional. Mas a gente evita que isso aconteça. Olha só, pessoal, então para vocês que vão procurar um profissional da área, é muito importante que vocês tenham essa percepção de como a clínica recepciona o que vocês querem falar, transmitir. Então vocês percebem que na clínica da Rose existe todo um processo para que seja direcionado para um especialista que realmente possa te ajudar. Então, às vezes você vai para um determinado lugar e se você perceber que aquilo ali está muito direto, simples, talvez seja aí um ponto de dúvida, não para você não procurar o profissional, mas para que você tenha a oportunidade de procurar outro que tenha, porque eu vejo que nesse negócio é melhor você ir para uma linha onde existe um processo mais engessado de cuidado, mas que pelo menos as suas informações elas vão estar sendo protegidas e seguindo ali o código de ética dos profissionais que vão te ajudar. Para você ter noção, quando a gente Teixeira não é uma cidade tão grande, né?
E às vezes, se a gente encontra com um paciente ou outro, a gente não pode chegar num ambiente que a gente está e falar, Juan é meu paciente. Rosa, João é meu paciente. Tá vendo aquele ali? Eu não posso fazer isso. Em hipótese nenhuma. Entra todo contra os preceitos éticos do que rege a profissão. Se você quiser falar que eu sou sua psicóloga, você pode se sentir confortável. A gente até incentiva que você faça isso, porque você vai encorajar outras pessoas a virem fazer terapia. Tem gente que fala assim, você faz terapia? Pra que você faz terapia? Você tá ficando doido? Tipo, né? Mas você tá encorajando? Não, moço, eu tô fazendo para tratar essa determinada situação. A pessoa se sente confortável para falar ou não. Mas tem gente que não se sente confortável. Você tá no ambiente, tem gente que não fica no ambiente que você tá. Eu me sinto super confortável. Eu me comporto da minha forma que eu preciso me comportar em qualquer ambiente que eu chego e tenho um paciente. Se eu puder cumprimentar, se eu tiver como cumprimentar, eu cumprimento. Já teve situação da gente estar num lugar e a esposa do paciente vir falar comigo, Rose, fulano de tal tá ali e tá com vergonha de vir falar com você. Sério? Então eu vou lá falar com ele. Aí eu vou lá, cumprimento. Se sentir confortável, que eu poderia ir lá, né? Mas caso contrário, eu também não posso chegar e ficar cumprimentando as pessoas. A gente se comunica, dá bom dia, boa tarde, dentro no nível de educação. Mas para ter intimidade fora, também não deve. Agora, uma dúvida. Será que isso não potencializa o preconceito? Não é sobre as questões do psicólogo, é sobre as questões éticas que regem a psicologia e as questões do paciente, onde ele vai se sentir seguro que as informações dele não estão sendo passadas. Sim, porque às vezes é muito comum as pessoas, meu nutrólogo, sim, meu cardiologista, por que não meu psicólogo? A gente incentiva isso, mas tem gente que não gosta, não quer. Então, tem gente que vai na clínica e faz foto e fala, meu melhor momento, é o momento da terapia. E marca a gente se sente confortável para repostar. Mas eu não posso fazer foto do paciente na minha recepção e postar. É muito sensível. É uma área sensível. Sim. Que às vezes a gente não pode nem considerar como preconceito e que também não seja. A gente fica ali naquele meio, aquela linha prudente, né? Ou a mais ou menos. Respeitar o paciente dentro do conforto, que se ele vai se sentir mais confortável ou não para poder dizer que faz ou não. Tem gente que vai lá no instituto, fica muito bem na recepção. Tem gente que não consegue ficar na recepção. Ou vai para o auditório para ficar de forma mais escondida, ou vai lá para o fundo, ou para se sentir confortável na área externa. Então, assim, são conceitos que a gente precisa respeitar cada um da forma que se sente. Sim. E a gente está lá para poder acolher. Sim, bacana. Pois eu vou te dar um desafio. Aceita? Depende, se tiver minha altura. A gente sempre brinca aqui com os participantes que você vai ter acesso agora, que esse microfone, você vai ter acesso a todas as pessoas do Brasil, independente da sua posição, se é um colaborador, se é um empresário, pessoas de humano para humano. O que você poderia dizer? Vamos colocar aqui o exemplo, que todo mundo vai parar agora para te escutar. O que eu quero deixar para as pessoas, de forma assim, bem clara? Se você se sentir que você está em desconexo com o seu eu, no nível de normalidade que você tinha, procure ajuda. Procure ajuda profissional o quanto antes, não deixa piorar. Porque o que a gente vê de experiência que a gente tem? Quando a pessoa busca ajuda, logo no início da mudança de comportamento, na mudança de situações intensificadas de ansiedade, seja ela de emoções, seja ela de situações que você está passando, que é ali situacional, ali, naqueles dias, tipo, dentro de um mês, a gente consegue trabalhar isso de forma muito eficaz, que você não vai se agravar e que você não vai precisar entrar com medicações psicotrópicas, que é encaminhar você para um psiquiatra para a introdução de medicações. Então, a gente consegue resolver determinadas situações 2, 3 meses, 4 meses. A depender, se você deixar isso cronificar, você está apresentando sintomas que está fora do seu limite de normalidade, que você está sofrendo, está te trazendo prejuízo, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, o seu tratamento também vai ser prolongado. É 1 ano, 2 anos de medicação e de terapia. Então, isso tem um custo? Tem. Só que você precisa trazer também a valorização da sua vida. Quanto vale o seu bem-estar?
Então, as pessoas às vezes ficam procrastinando buscar ajuda por achar que terapia é cara. Mas quanto vale o seu bem-estar, a sua felicidade, a sua saúde mental? Quanto custa a sua noite de sono? É algo que não tem valor. E as pessoas não pregam por isso, não preservam por isso. Então, eu quero deixar aqui bem assim, explícito, claro, gente, busque ajuda o quanto antes. Se você vê sinais de anormalidade em pessoas, né, ao seu redor, seja filho, esposo, amigo, mãe, tio, primo, qualquer situação de anormalidade, busque ajuda psicológica. Vamos deixar o preconceito de lado, vamos deixar da cultura de achar e dentro de um mito do que não é verdade, que psicologia é para doido, que não é, pelo contrário, a pessoa quando já está num nível, né, de loucura, a gente não consegue atender dentro do consultório. Aí é internação em hospital psiquiátrico. E aí entra com sedação para o paciente ficar sedado por muito, muito tempo, para depois vir equilibrar esse emocional, trabalhar esse emocional. Então, não deixe as coisas piorar, busque ajuda o quanto antes. Perfeito. Rose, muito obrigado pela sua contribuição. Acredito aí que todos os nossos ouvintes tenham aproveitado o máximo desse conteúdo, muito enriquecedor em todos os aspectos. A gente tentou aqui contribuir tanto para uma visão de dos dois lados da mesa, do empregador, do empregado, voltado ali para a questão de pessoas, coragem, expectativas, bem-estar. Então, muito obrigado aí pela sua contribuição. Espero que a gente tenha mais oportunidades futuras de trocar mais ideias aqui, que a gente possa contribuir aí com esses gestores. Então, pessoal, curte, compartilhe aí o nosso canal, divulgue o nosso conteúdo para outros empresários. Então, aqui a gente sempre fala do caos ao lucro. Mas lembre-se, sem saúde mental, nada disso vai valer a pena. Até a próxima, empresário. Valeu! Valeu!